Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E a saída de Soteldo segue dando o que falar no Santos, hein? Nós vamos falar sobre isso aqui durante esse vídeo, porque jogadores do Peixe comemoraram a saída de Soteldo. Então eu vou explicar para você toda essa história. Bem, uma parte ali dos jogadores, do elenco do Santos, comemoraram a saída do jogador venezuelano. Ele era visto aí por parte do elenco como um jogador descompromissado. É aquele cara que não tem vontade, aquele cara que não joga pelo time, né? Inclusive, foi por mais de uma vez, ele fez pedido aí à diretoria, fez pedido também aos seus empresários, para que ele pudesse sair do Santos. Eu não sei se você se recorda, mas bem no começo do ano, o Soteldo, junto ali com o seu empresário, fizeram um pedido ao Pedro Caixinha, à diretoria do Santos, para que ele fosse transferido a outro clube, seja do Brasil ou de fora do país. Mas, ainda assim, o Pedro Caixinha fez todo um trabalho ali de convencimento, fez uma conversa ali com o Soteldo, com o seu empresário, e trabalhou ali na cabeça do jogador para que ele pudesse permanecer. Disse que contaria com ele aí para o futuro e tudo mais, mas ainda assim ele não estava com muita vontade de permanecer, não. Porém, após a chegada do Neymar, o Soteldo viu ali como uma oportunidade de jogar ao lado de um grande jogador, né? Um jogador aí que tem um renome mundial. Então isso fez com que o Soteldo ficasse pelo menos um pouco mais, entre aspas, contente no Peixe. Mas, ainda assim, uma grande parte do elenco via ele como um jogador que não tinha uma grande vontade, um cara sem compromisso com o clube. O Kleber Xavier, inclusive, falou bastante sobre isso nessa última entrevista que ele deu aí após a partida contra o Fortaleza, na entrevista coletiva. Inclusive, o Kleber Xavier até evitou falar aí sobre o Soteldo, né? Ele, quando foi perguntado ali sobre a saída dos jogadores, se o Santos sentiria a falta dele, ele disse que é um bom jogador, mas evitou falar sobre o Soteldo. Ele apenas deu justamente os detalhes aí de que o Soteldo estava insatisfeito, queria sair do Santos e tudo mais. E o que o Kleber Xavier fez foi elogiar o elenco. Ele falou, o Soteldo já saiu, ele estava insatisfeito, então é menos um aqui no time, mas o meu elenco é muito bom, o meu elenco isso e aquilo. Isso mostra que até o próprio treinador do Santos estava um pouco incomodado com toda essa situação. E assim, após a saída do Soteldo, alguns jogadores ali se sentiram então um pouco mais aliviados. Porque dentro de campo, essa insatisfação do Soteldo, ela também era demonstrada. Você percebe que ele era um cara em que, enquanto praticamente todo o time voltava para marcar, ele era aquele cara que levava mais tempo para poder voltar, para poder buscar a bola. Ele era aquele cara que se lesionava várias e várias vezes. Claro que não quer dizer que porque ele se lesionava era por falta de vontade, mas era um camarada que não parecia demonstrar a mesma garra, a mesma gana que os outros jogadores. E aí, após a saída, alguns se sentiram ali, né, alguns jogadores do Santos do elenco, se sentiram um pouco mais aliviados. Por quê? Porque é um medo daquela tal laranja podre, né? É aquele cara sem compromisso, aquele cara sem vontade, aquele cara que vive reclamando e que pode contaminar os outros, né? É aquele cara que pode gerar ali um clima de insatisfação no elenco e o Santos, que já não está numa condição tão boa no campeonato, fazer com que o clima piore cada vez mais. Então, você pode até perceber que só foi o Soteldo sair que o Santos já venceu o Fortaleza. Já mostrou uma outra cara, né, nesse jogo, né? Claro que o Santos não fez uma excelente partida, mas ainda assim, o Santos mostrou vontade, o Santos foi em busca do resultado, fez o 2-0, tomou um empate, ainda assim continuou atacando, tentou fazer o gol da vitória e fez. Isso mostra que o Santos teve mais vontade nessa partida. Então a laranja podre saindo, aqueles que estavam sendo contaminados por isso, eles começam a acordar para a vida. Então eu vejo isso como um ganho do Santos. Não apenas financeiro, porque o Santos também teve uma quantia em dinheiro que ganhou nessa negociação, mas eu vejo também justamente um ganho no elenco, um ganho de clima do elenco, né? É claro que o Soteldo não era o único problema do Santos, longe disso, mas eu sei que essas pessoas insatisfeitas ali em um ambiente, elas podem de fato contaminar. Só você ver, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando tem uma pessoa que só reclama, até às vezes você, sem perceber, você começa a reclamar. Porque, como eu disse, uma laranja podre pode contaminar as boas também. O interessante de tudo isso é que foi feita aí por um torcedor do Santos uma postagem no Instagram, inclusive estou colocando aqui para você ver,
falando ali valorizando o Guilherme, né? Falando que o Guilherme é um cara que se esforça, é um cara que, por mais que ele tenha sido criticado pela torcida, criticado pela imprensa, ainda assim ele não baixou a cabeça, não ficou postando nada em rede social, não ficou curtindo indireta, ele continuou trabalhando, né? E o camarada fez até uma comparação ali entre o Guilherme e o Soteldo. E aí, se você observar ali, quem curtiu essa postagem foi o Gabriel Brazão, né? O goleiro do Santos curtiu a postagem que elogiava o Guilherme e criticava o Soteldo. E isso mostra ainda mais a insatisfação de parte do elenco ali, de parte dos jogadores com o venezuelano, com o Soteldo. E é claro que alguns jogadores que estão ali internamente, se você for questioná-los ali, se você perguntar, e aí, o que você achava do Soteldo? Ninguém vai admitir, vai falar, não, realmente era um cara que não tinha compromisso, era um cara que não estava nem aí pro clube. Ninguém vai falar isso. Porque pega mal você falar isso sobre um parceiro, né, um ex-companheiro de equipe. Mas muitos ali no Santos, muitos jogadores do Peixe, falavam até que o Soteldo é um cara folgado, um jogador folgado, é aquele cara que só se preocupa com o seu próprio umbigo, só se preocupa consigo mesmo. E mais um detalhe sobre o Soteldo, né, sobre esse jogador, é que ele acabou de chegar no Fluminense, né, chegou agora no Fluminense, o Fluminense acabou de fazer a contratação, contratou o jogador justamente para jogar o Mundial de Clubes, fez ali de tudo para que o Santos conseguisse enviar a papelada e acertar essa negociação a tempo antes de finalizar a janela para o Mundial, né, a janela de exceção. E quando ele chegou no Fluminense, já chegou lesionado, né? Inclusive, estou até colocando aqui a nota oficial do Fluminense aí, falando sobre a lesão do jogador. O Soteldo, quando ele foi disputar agora essas últimas partidas das eliminatórias pela Venezuela, ele foi contra a vontade do departamento médico do Santos. O Santos não deu o aval, não disse para ele, olha, pode ir. O Santos disse, olha, a recomendação é que você permaneça aqui e você permaneça se tratando, porque você ainda não está curado deste problema, dessa lesão muscular. Mas ele deu de ombros aí, né? Não deu a mínima para essa recomendação, foi para a Venezuela, se tratou ali com o departamento médico da seleção venezuelana, né? E aí entrou forçado ali em uma partida, entrou com 30 minutos que ele disputou na primeira partida ali da Venezuela, se eu não me engano, não lembro se foi contra a Bolívia, eu acho. Foi contra a Bolívia, que a Venezuela ganhou de 2-0 e tudo mais. Ele entrou em campo e aí, por ter forçado um pouco mais os seus músculos ali, ele, quando se apresentou agora ao Fluminense lá nos Estados Unidos, já se apresentou com esta lesão. Inclusive, essa lesão vai tirar aí o Soteldo da primeira fase completa do Mundial de Clubes. Aí você imagina, o Fluminense, por algum acaso, justamente por não ter ele à disposição, é eliminado na primeira fase do Mundial. Aquela contratação que o Fluminense fez todo um esforço para ver este cara em campo, por uma falta de senso, por uma falta de compromisso, ou uma falta até de responsabilidade em respeitar as normas, as diretrizes do seu clube, pode fazer com que esse camarada prejudique até quem fez aí a nova contratação do jogador. Então, assim, na minha opinião, ainda mais sabendo de tudo isso, a partir de agora, eu vejo que sim, o Santos fez uma excelente negociação. Para o Santos, essa foi uma negociação, olha, que pode tirar um peso do clube. Não só do clube, principalmente dos jogadores, do elenco do Santos. Só de você tirar um cara que poderia contaminar ali os outros jogadores com mau exemplo, isso faz com que aqueles que não estavam correndo, aqueles que não estavam se dedicando por conta disso, comecem a se dedicar cada vez mais. Então, olha, parabéns ao Santos por essa negociação, parabéns ao Alexandre Matos, né, que quando chegou no Santos conseguiu destravar essa negociação, parabéns ao Santos por essa negociação e agora o Fluminense é quem vai ficar correndo atrás do prejuízo. Bem, e para fazer a substituição do atleta, o Santos agora procura um jogador com um perfil diferente. O UOL deu uma notícia aqui durante essa semana que o Santos procura agora um ponta que seja de fato ponta firme. Aquele cara que tenha compromisso, um cara que o Santos ouça falar bem, não apenas de treinadores, não apenas de quem já trabalhou com esse jogador, mas também aqueles que estão próximos dele, familiares e tudo mais. O Santos precisa de um jogador agora que não tenha problemas extra-campo, não tenha problemas apenas dentro do campo, mas fora do campo também, seja um cara de fato compromissado. Então é isso que o Santos está buscando para ser o substituto do Baixinho.
Bem, eu quero saber a sua opinião a respeito de Soteldo. O que você acha desse jogador? Você gostou dessa negociação? O que você acha a respeito desse jogador? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Então não deixe aí de registrar a sua presença. Inclusive, se você quiser também, como eu sempre peço, coloque aí de onde é que você está nos assistindo. Vamos mostrar que o Santos é do mundo e o mundo é do Santos, tá bom? Um abraço para você. Amanhã estaremos de volta aqui com mais notícias do Peixe. Não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo dos Santos. Veja também se o sininho aí, o sininho de notificações está ativo, para que assim que a gente postar aqui uma notícia, alguma informação importante, você já seja notificado, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu hype também. Isso é muito importante aqui pra gente, tá certo? Um abraço e até amanhã.